Metas da chapa Nova Sé. 10ª. Protagonismo nos movimentos de cidadania e controle social do governo. Então, nós vamos hoje entregar à Comissão de Sindicância 8 novas propostas de assediamento para Maranguape. Nós viemos confirmar com que diretores nós efetivamente contamos para o final da gestão, porque eu vou pedir ao secretário que conte como licenciados todos os ausentes, a menos que pronunciamento anterior caibam a justificativa e recompor essa numerosa diretoria para essa reta final. Mas o fundamental, meu amigo, é que eu estou envergonhado, porque a terra que abracei e que já tive o orgulho de representar nacional e internacionalmente, na vanguarda de ideias, de movimentos, que já vi a época do então prefeito Pedro Câmara, de nossa parceria com o Plano Estratégico de Movimento, sair na capa da revista Exame como o município que mais progrediu no Ceará, o segundo do Nordeste, o 20º do Brasil. Maranguape vinha de 20 anos de estagnação e decadência na capa da revista Exame, a principal revista econômica, só porque um homem público acreditou nas propostas do grupo e deu condição de realizar essa transformação. Mas já vi também o Maranguape exemplar citado em editoriais de jornal Povo, quando passou a assumir a vanguarda do pensamento internacional, instalando, por exemplo, uma Câmara de Conselhos Populares, a primeira. E hoje, lamentavelmente, essa Câmara virou um anexo, uma Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Mas o mais grave de tudo, e daí a minha tristeza, é ver Maranguape de tantos títulos e conquistas, hoje com o título do governo mais corrupto do Brasil. E quem diz isso não são os maranguapenses, que a rigor, foram como que pegos de surpresa. Foi o Tribunal de Contas da União. Não foi a oposição que disse, não foi intriga daqui e dali, não. Foi o Tribunal de Contas da União em um relatório de 52 páginas, cheio de irregularidade e improbidade, mas que resumiam, para dar impacto na manchete, embolsaram mais de 300 mil reais do ProJovem de Maranguape. Logo do ProJovem, que se destina à inclusão dos jovens em situação de vulnerabilidade. E não somos nós que dizemos, é o Tribunal de Contas da União. Meus amigos, é tão vergonhoso, é tão absurdo, que só mesmo um jornal independente como o Estado, para ter coragem de romper o silêncio da grande mídia e dar eco a esta denúncia. Mas esta semana a Câmara Municipal de Maranguape reuniu-se novamente, apresentando novas e arrepiantes revelações sobre esse escândalo que tem de ganhar repercussão nacional. E nós tomamos imediatamente a iniciativa de convidar o
vereador Átila Câmara, que está aqui o vídeo da sessão da Câmara, os companheiros dele depois, que com ética, com equilíbrio, com serenidade, fez oposição a esse estado de coisa em Maranguape e está pedindo providência. Pasmem os senhores, o Projovem, entre muitas outras atividades, manda confeccionar umas apostilas. No Brasil inteiro, o Tribunal de Contas da União diz no seu relatório, o maior preço que se pagou no Brasil inteiro por essa apostila foi R$ 7,22. Os senhores imaginam quantos corruptos de Maranguape pagaram por essa apostila? R$ 75,00. 10 vezes multiplicado pelo número de alunos atendidos, gastaram mais de 340 mil, quando menos de 30 era necessário. E como aprendi no meu cursozinho de correspondência, jornalismo por correspondência, e no convívio com esses grandes mestres ao longo de quase 3 décadas, fizemos todo o esforço de ouvir o governo, a secretaria, mas o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social de Maranguape fugiu para os Estados Unidos. Mas o interessante é que alguém lá na secretaria poderia dar explicações ao povo ou ao jornalista, que eu gosto quando eu faço uma denúncia, e ao lado já colocar a opinião, o contraponto, o cara tem que pedir direito de resposta para que não fique ao leitor e ao cidadão nenhuma dúvida de tendenciosidade. Mas não consegui. Chamei um colega nosso, jornalista, meu pé de serra, que tem vínculo lá com a Secretaria de Trabalho Social, meu amigo. Tem que entrar em contato com o secretário, com o prefeito, no sentido de que ele mande uma resposta, dê uma satisfação. Mas parece que o secretário só pretende voltar quando a coisa acalmar. E o prefeito não se pronuncia. Segue aquela estratégia de ficar calado para tentar dar a menor repercussão possível a esse escândalo. E eu ontem falei com o líder do prefeito para a Câmara, dizendo a ele da nossa intenção, que estava promovendo essa reunião aqui, e gostaria de convidar a assessoria de imprensa ou qualquer funcionamento para que a prefeitura apresentasse suas explicações, ou pelo menos, que o relatório do TCU não permite explicações, diga à sociedade cearense se essas pessoas ainda estão lá, nessa secretaria. Porque o fato é que ocorreu essa denúncia e nada mudou. Eu não quero julgar de quem cala consente, mas o espaço está sendo dado. E parece que querem abafar. Por isso, eu venho à sede destes homens independentes e valorosos, pedir ajuda para que nós façamos ecoar nas nossas comunas e na grande imprensa essas novas denúncias. Mas eu já me estendi demais e eu quero agora agradecer aqui a presença do doutor Átila Câmara e conceder a ele a palavra para alguma informação complementar, certo? E ele estará à disposição. Nós temos vídeo, temos matérias aqui à disposição das rádios, jornais, televisões,
que esse assunto possa realmente ter a publicidade que o caso requer. Com a palavra, doutor Átila Câmara. Paulo já explicitou claramente o motivo da nossa presença aqui hoje. Eu venho de Maranguape, sou vereador, o vereador mais votado do município de Maranguape, sou filho natural desta terra, onde nasci, me criei e moro até hoje. E no exercício da vereança, o principal preceito da vereança é a fiscalização do Executivo. Muito embora nós vejamos hoje, com as facilidades que o governo executivo tem para oferecer a quem o procura, isso se vê claramente, inclusive, em uma relação com determinada parte da imprensa, bem como com determinada parte da classe política. Não obstante isso, no exercício desse mandato, é obrigação de qualquer cidadão fiscalizar e acompanhar os gastos públicos, porque esses gastos são oriundos do suado dinheiro do contribuinte brasileiro. E em Maranguape, uma terra de 160 anos de existência, uma terra que tem um histórico de homens sérios, homens honrados, comprometidos com o desenvolvimento de Maranguape, homens que, independentemente de sua ideologia, muitas vezes até se juntaram a outras correntes para promover o desenvolvimento dessa terra. Em Maranguape, nós fomos pegos de surpresa, negativamente, no início deste ano, com um relatório do TCU, através de uma auditoria realizada por esse respeitável órgão, uma auditoria sobre o programa ProJovem. Essa auditoria que foi feita em todo o país para identificar as possíveis falhas e apontar as sugestões necessárias para o melhoramento desse programa, que é um programa feito em 4 modalidades: ProJovem Campo, ProJovem Adolescente, ProJovem Trabalhador e ProJovem Urbano. Em Maranguape foi contemplado com 1.020 bolsas na modalidade Programa ProJovem Trabalhador, que é um programa que visa levar capacitação, Paulo. Essa luta que você tão bem empreendeu por toda a vida. Levar capacitação a 1.020 jovens maranguapenses, na faixa de 18 a 29 anos, em situação de hipossuficiência e em situação de necessidade social. Há uma série de requisitos que esse programa exige, inclusive a renda de meio salário mínimo da família, renda per capita, e que ele esteja cursando ou tenha cursado o ensino fundamental ou o ensino médio, o que configura claramente que esses jovens são jovens em situação de necessidade de apoio do poder público. Esse ProJovem, que é um programa que tem um alcance social maravilhoso, que é um programa criado pelo presidente Lula, justamente para levar capacitação profissional à juventude. Esse ProJovem teve em Maranguape um investimento de cerca de 750 mil reais, e desses 750 mil reais, segundo a auditoria do TCU, cerca de 348 mil reais foram desviados e foram acometidos de irregularidade. Essa denúncia que não pode ficar nas raias do município de Maranguape, e por isso foi convocada essa assembleia pelo brilhante jornalista maranguapense Paulo Neves. Essas denúncias têm que ganhar uma repercussão estadual e nacional, porque não se pode conceber que nos dias de hoje
com a problemática grave de emprego que nós sofremos, ainda seja permitida prática desta natureza. Diversas falhas foram encontradas, inclusive na concepção técnica do programa. O programa não atendeu eficientemente o seu objetivo, com falta de material didático, falta de estrutura física, falta de preparo dos professores. Mas o mais grave foi a falha moral, a falha na execução financeira deste programa. O desvio de R$348 mil que deveriam ser destinados à capacitação dessa juventude. 5.100 apostilas foram adquiridas pela empresa executora do programa. E pasmem, senhor, essa apostila que foi comprada a R$75 pelo Poder Público Municipal foi encontrada no mercado comum, foi estimada no mercado comum em R$ 7,22. Num superfaturamento superior a 1000%. E, estranhamente, essa empresa que executou o programa, doutor Paulo, ela foi contratada através de dispensa de licitação. Ou seja, a empresa foi escolhida a dedo e foi levada para Maranguape para fazer esse esquema. Quando, na realidade, deveria, segundo a Lei 8666, que é a lei da licitação, deveria ter ocorrido um certame licitatório para escolher, através de menor preço e de melhor qualidade de serviço, uma empresa capaz de gerenciar esse programa e de levar aos 1.020 bolsistas selecionados uma capacitação técnica profissional condizente com o investimento que foi realizado em Maranguape. Indignação, nesse momento, não é uma tarefa simplesmente da oposição. Eu sempre disse que o meu papel na Câmara não é um papel de oposição, de forma alguma. Costumo relembrar, inclusive, que voto favoravelmente a 80% das matérias levadas pelo Executivo à Câmara. Mas não posso me calar, como maranguapense, como cidadão responsável, mais do que como vereador, diante de fatos de tamanha gravidade. Maranguape, que tem 113 mil habitantes aproximadamente. Maranguape, que tem um povo pacato e ordeiro. Maranguape, que tem um histórico de hombridade e de seriedade no fazer da coisa pública. Mas que tem no seu interior o grave índice de mais de 27 mil desempregados oficialmente cadastrados no SIM, que tem problemas grotescos na sua saúde pública. Perdão, senhor, eu estou um pouco rouco. Que tem diversas dificuldades na promoção da agricultura, que tem inúmeras deficiências no combate à drogadicção. Município que hoje não consegue dar a essa juventude uma oportunidade de seguir a sua vida dignamente, que não consegue enfrentar de forma capaz e séria o problema da drogadicção, que hoje o crack toma de conta da sociedade maranguapense, não só no seu aglomerado urbano, mas também na sociedade rural. Um município que não permite que essa juventude, e não oferece a essa juventude uma oportunidade de capacitação, de empregabilidade e de seguir a vida com mais dignidade. Se isso não fosse o bastante, uma oportunidade que nós temos de apoio do governo federal, de capacitar mais de 1.020 jovens, esse dinheiro
num volume até agora estimado em R$348 mil, vai pelo ralo e nós perdemos essa grande chance e essa grande oportunidade. Esse processo de investigação levou o TCU a abrir um processo específico apenas para apurar essas irregularidades. Foi aberta uma tomada de contas especial que vai investigar a miúde apenas esses desvios, apenas esses superfaturamentos. E lá, como se não bastasse tudo isso, outras denúncias têm aparecido. Denúncias do recebimento do dinheiro dos professores e da não prestação desse serviço. Denúncias da falta de merenda, que é um dos itens que recebe o apoio financeiro para que ocorra. Denúncias, inclusive, de bolsistas que não teriam recebido esse valor de R$100 mensais. Enfim, é necessária uma força-tarefa, uma mobilização não só municipal. E aqui eu peço a ajuda dos meus colegas, companheiros do interior, jornalistas comprometidos com a transparência na coisa pública, que levem essa notícia e que nos ajudem a todos os maranguapenses a conduzir essa investigação, a levar a cabo todas essas informações, para que nós possamos desbaratar uma quadrilha que vem se formando no município de Maranguape para surrupiar o dinheiro do povo. Mais grave que esse desvio é que, passados alguns dias das denúncias oficiais do TCU e das repercussões que ela consequentemente trouxe, passados alguns dias, meus senhores, nenhuma resposta foi dada pelo Executivo Municipal, que tem tratado essa questão como se nada houvesse ocorrido, como se esse problema não fosse o mais grave problema da história político-administrativa do meu município. É preciso que os cidadãos de bem deem as mãos, se unam e façam força para que todas essas denúncias elas sejam apuradas da forma condizente, necessária, cabível e que os responsáveis sejam penalizados. Já há na Câmara um movimento de abertura de CPI devido a essa falta de informação. Uma comissão parlamentar de inquérito que pretende apurar todos esses fatos, inclusive os fatos dos quais nós já temos notícia que não estão neste relatório, para contribuir com essa investigação e para entregar ao povo de Maranguape a verdade que precisa ser dita, a verdade que precisa ser conhecida e a verdade que é exigida por todos os homens de bem. Muito bem. De forma, eu agradeço a oportunidade de estar nessa briosa instituição que é a sede. Dizer que é importante o apoio de todos os companheiros para que possamos ir às últimas instâncias, certamente confiando no silêncio dos bons, é que eles estão protelando essa situação e se valendo, muitas vezes, do sentimento pacato que sempre norteia a conduta dos maranguapenses. Mas há um sentimento acima desse sentimento pacato dos meus conterrâneos, que é o sentimento da dignidade e da honorabilidade. Que esse sentimento não permite que nós calemos diante das gravidades desses fatos, do silêncio do Executivo, e agora está explicado da ausência de políticas públicas que visem o bem do povo de Maranguape. Levar isso ao conhecimento da imprensa é a minha obrigação, e contando com o apoio da sede, me sinto muito mais fortalecido, porque lá nós já vemos se criar um movimento suprapartidário,
movimento que parte da Câmara, certamente, através do vereador Sérgio, do vereador Esiário, de mim, mas, acima de tudo, o movimento suprapartidário da organização civil maranguapense, para combater essa corrupção e para livrar Maranguape desse mal maior que, infelizmente, assolou a muitos municípios e que agora assola a nossa querida terra, que é a terra de Capistrano de Abreu, que é a terra de Chicanísio, que é a terra de muitos outros maranguapenses que fazem a história do município com o seu suor, o suor do seu trabalho e o suor da sua força. De forma, eu queria agradecer, Paulo, embora consternado com toda essa situação, pedindo apoio e pedindo que nós levemos as últimas consequências. Se a CPI não for possível, já que lá há uma maioria extensa do Executivo no Legislativo, possamos induzir o Ministério Público a procurar as explicações necessárias e, finalmente, congregar os homens e mulheres de vergonha na cara deste país para nós acabarmos com essa má prática política e tirarmos da política essas pessoas que, em vez de servir ao público, vão para a política para se servir da política e se servir da bondade do povo maranguapense. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que está lançado o desafio e lançado esse movimento, e eu conto com o apoio de todos os meus amigos jornalistas do interior para nós esclarecermos definitivamente essa situação. Muito obrigado e bom dia a todos. E eu queria sugerir aqui ao presidente da SES e os associados para que pudesse essa entidade dar um título ao prefeito de Maranguape de persona não grata, assinado por todos os assejantes, se assim vocês determinarem. Eu milito no rádio, o companheiro Bandeira sabe disso, doutor Fred, e aos 22 anos de rádio, como muito bem colocou o presidente Francisco Lima Freitas, de que se fizermos um raio-x dos prefeitos do interior do Estado, nenhum se salva. E como denunciante da prefeita municipal de Redenção, foi encontrar e detectar 23 empresas fantasmas, 23. Denunciamos a todos os órgãos, desde o parceiro, Delegacia dos Crimes da Fé Pública, CGU, TCM, Polícia Federal e enfim. E deparando com o nome de um delegado, doutor Nertão Vasconcelos, faz questão de frisar, e ao entrar a sala dele para depor, eu quase não consegui entrar. Com amontoados de processos que nem nas prateleiras cabiam. E ele me disse o seguinte ao perguntar ao mesmo: doutor, falta verba? Não. É porque dos 184 municípios, se tiver um honesto, palavra do delegado, eu mudo de sexo. Palavra de um delegado federal a esse humilde jornalista. Moral da história. Geralmente, por mais que esteja embutido de bons propósitos, de valorizar com o seu mandato de vereador, de denunciar, aprovando o que está do lado do prefeito ou não, infelizmente a realidade do nosso país, e eu tenho me procurado, pretendo até escrever um livro, o problema não está, muitas vezes, no político. O problema está numa lei chamada 9840, que fala da compra e venda de votos. E que, infelizmente, nós, quase que no geral, queremos algo em troca do voto. E esses lacrados do erário público, ao chegar lá, muitas vezes com dinheiro de agiotagem, não quero dizer que é o caso do Maranguape, mas muitos municípios da minha região, os prefeitos se reelegeram com dinheiro de agiota, com empresas fantasma, carta marcada, processo licitatório montado, e a gente acaba ficando frustrado. Eu cheguei a responder 36 processos por calúnia de difamação. 36. Todos com documentos na mão, comprovando, foto, inquérito, inclusive entre eles o meu amigo delegado aposentado me ajudou quando teve uma cidade do interior do estado, e lá não existia aquelas empresas. Mesmo assim, os valores são investidos, e eu, no papel de vítima, fui contracenado no papel de réu. É frustrante, mas acredito que não devemos, de forma nenhuma,
nos intimidar, mas é preciso que a SEG, através do João Aguerrido, do presidente que retorna, possa fazer movimentos e que no teor desses congressos ou encontros possa trazer um palestrante e colocar pautas de suma importância como a corrupção que hoje está instalada na maioria dos países brasileiros. E o mais entristecedor, uma que me deixa mais triste, é que eu não vejo nenhum horizonte para reduzir, mesmo com ficha limpa, porque há conveniência e há subserviência. Hoje não é só o eleitor que quer algo em troca do voto. Infelizmente, pessoas esclarecidas, e o maior mau exemplo é a nossa imprensa, são os nossos jornalistas, que utilizam o que tem que sobreviver, e é uma grande realidade, e acaba você tendo que conviver com um político corrupto, na maioria das vezes é um prefeito, é um presidente de câmara, é um deputado, é um senador, é um governador, e de forma nenhuma você vai querer trocar cidadania e dignidade pelo sustento da sua família. Então são poucos, eu ainda me considero um desses guerreiros, não me corrompi até hoje, eu comentava ontem no meu programa, na rádio do nosso amigo Manuel Soares Bandeira, mas é difícil. Você responde processo, você é discriminado, eu não tenho como sair da minha casa com a minha família para um lugar público, porque sou ameaçado de morte, simplesmente porque estou exercendo o meu papel documentado, comprovado, de que aqueles políticos são, infelizmente, corruptos. A lentidão dos poderes é gritante, infelizmente, nenhum poder legislativo tem interesse em julgar nenhum, fica até a denúncia para o Ministério Público Federal, porque se você vai em qualquer poder legislativo, lá tem 4, 5, 6 funcionários que são atrelados a quem? Quem é o ordenador de despesa dele? É a prefeitura. Você vai lá para o Ministério Público, tem 1 ou 2 funcionários, são funcionários da onde? Da prefeitura. E esses processos, ao dar entrada lá, há logo um vazamento. O prefeito, a prefeita, ou o presidente de Câmara, a presidenta, em questão de minutos, já tem a cópia do processo e já entrega a sua assessoria e ai de quem denunciou. Não tenho dúvida que com a experiência e com a capacidade do nosso amigo aqui, o doutor Átila Câmara, o vereador, e que está no papel, lhe parabenizo, mas doutor, eu tenho 43 anos, acredito que o senhor seja bem mais novo do que eu. Já denunciei, participei, tive êxito no município de Barreira, conseguimos afastar o prefeito Vanderlan Peixinho, uma denúncia desse comunicador, mas é muito difícil. E eu, particularmente, pode até ser contraditório. Hoje em dia eu não tenho mais coragem de denunciar um prefeito, porque já apanhei demais, a lentidão é frustrante, e quando tem exemplo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai lá e diz, olha, está tudo beleza, ninguém pode retroagir lei, mas quando é para se falar de aumento de salário, deles, ou de etc e tal, e acaba frustrando. Mas, de qualquer maneira, é saudável, eu senti prazer em participar dessa reunião hoje. Parabenizo a pauta do presidente Paulo Neves, acho que a SEG estava fugindo um pouco, mesmo com toda a competência do meu presidente aqui, esse cara aguerrido que eu faço referência, que é o João Ferreira, como colocou meu presidente, o popular, o nosso Obama, está um pouco triste, eu não sei que motivo, mas deve ser lá. Mas a realidade é que nós precisamos ter pautas que trate e que podemos se incentivar, nem que sejam dois lá da redenção como eu, me chamam de doido, quando você publica a verdade, você é tido como doido. Né? Mas está louvado, parabéns à casa, e espero dar, vou botar isso aqui na minha página da nossa TV, nossa humilde TV que está engateando, estamos aprendendo, e vou também me pronunciar no programa Falando Francamente, que já milita há 12 anos no município de Redenção e cidades circunvizinhas, e que graças a Deus tem tido uma grande credibilidade pelo trabalho que a gente faz. Mas é fácil? Não, é difícil. Quem milita no rádio sabe disso. É muito fácil quando você está do lado do chefe, né? Do ordenador de despesa. Aí tudo é fácil, é bom. Infelizmente, eu já até tive uma conversa com Deus outro dia, perguntei porque ele me transformou igual a todos os outros radialistas. Mas ela recebe 2, 3 mil, uma beleza, tem gasolina, mas eu não sei fazer isso. Acho até que estou errado, deveria ser conveniente e sucedente aos demais. A vida seria bem mais fácil. Meu muito obrigado a todos. Tendo eu questão de dizer da satisfação em receber aqui o presidente da Associação dos Profissionais da Imprensa Municipalista, jornalista Assis Nascimento, e o nosso presidente da Academia Cearense de Letras
municipalista, ao mestre, que traz cultura para dentro do nosso mundo. Companheiro, com a palavra. Presidente Paulo Neves, vice-presidente, jornalista João Ferreira, demais confrades assedianos, atendendo o chamamento do meu amigo João Ferreira, apressei-me em participar desta Assembleia, na qual se trata de um assunto da mais vital importância para a sobrevivência dos valores morais da nossa sociedade. O jovem vereador, representante de Maranguape, encheu esse veterano jornalista interiorano de esperança e orgulho. Ouvi a sua dissertação atentamente e pude avaliar que o que está ocorrendo hoje em Maranguape se verifica em quase todos os recônditos dos municípios cearenses. A minha terra, Capistrano, a qual sempre amei, a qual dediquei todo o meu carinho e afeto, procurando batalhar denodadamente para mantê-la no nível de elevado prestígio em todos os quadrantes do estado do Ceará. Também é vítima, como Maranguape, de maus governantes, do malbarateamento do dinheiro público. Basta dizer para vocês que o único prefeito de Capistrano, um médico, eleito por uma maioria esmagadora, possivelmente, durante o seu mandato de 4 anos, compareceu 10 vezes à prefeitura, porque quando se procurava esse prefeito, ele se encontrava ao lado dos seus companheiros de bebedeira, tomando uma caninha no tiragosto de caju. E isso demonstra em alto e bom som o quanto a irresponsabilidade dos gestores administrativos enche de vergonha os homens de bem, que são pouquíssimos, que fazem política municipalista no estado do Ceará. A Câmara de Vereadores de Capistrano, 9 representantes de Maranguape, presidente Paulo Neves, é composta de 95% de analfabetos que mal sabem assinar o nome. Os prefeitos, na sua maioria indubitável, são também ou analfabetos ou semi-analfabetos. O que se pode esperar dessas pessoas? Se mesmo sendo analfabetos, eles conduzissem consigo intenções nobres, propósitos elevados,
Certamente esse prefeito se cercaria de pessoas competentes e cheias de honorabilidade, mas não. Se cercavam, continuam se cercando de pessoas totalmente compactuados com a corrupção e a negação dos valores morais da minha terra querida. Lamentavelmente, esse que agora aqui vos fala é uma pessoa de origem humilde, filho de um agricultor de terceira categoria, detentor de parcos recursos financeiros, mas que procurei, depois de frequentar 2 seminários, procurei sempre pautar minha vida pela decência e a honradez pública. Tanto é que de todos os componentes de uma entidade acadêmica que eu dirijo, o único que não possui carro sou eu, a não ser um carrinho de mão com as rodas já enferrujadas. Porque, graças a Deus, mesmo sendo uma pessoa dotada de parcos recursos, conto com a colaboração dos meus acadêmicos. Aqui e acolá publico um livro, e esse livro, naturalmente, me dá condições para oferir alguns recursos pecuniários, sem os quais eu não conseguiria sobreviver. Mas a pessoa pode, indiscutivelmente, subir na vida sem precisar de abdicar da sua dignidade pessoal. E isso o presidente tem feito. Eu quero fazer esse pequeno esclarecimento para demonstrar a vocês que, infelizmente, na vida pública brasileira, mais de 80% dos políticos que nela militam são pessoas comprometidas com a corrupção. Agora mesmo, quando o Supremo Tribunal Eleitoral foi julgar uma ação contra aqueles que foram condenados através do famoso projeto de ficha limpa, esses não terão. O que eu quero dizer para vocês, aqui quem está falando não é o reitor padrão da UMES, é o jornalista interiorano, que representa com muita honra neste extraordinário compêndio, aonde existe um contexto do qual faz parte homens de bem, porque o jornalista interiorano, no cumprimento do seu dever, exercendo com retidão de caráter a sua missão, ele é um legítimo representante do povo do interior. E a SES tem feito isso de maneira brilhante. Houve um interregno, quando a nossa querida entidade foi entregue pela vontade da maioria dos seus membros, pessoas desavisadas, a direção desta prestigiosa entidade, que marcou a época, deu demonstração de sua pujança em idos de várias décadas, quando jornalistas colocavam em risco a sua própria vida para defender os interesses do povo e apontar aos seus munícipes aqueles que sorrupiavam o dinheiro dos cofres públicos do município. Maranguape está de parabéns por ter esse representante denotado e vigoroso, pelo que eu vi através do seu pronunciamento,
nós não devemos deixar de apoiá-lo, ficarmos solidários com Marangá e demonstrar com altivez que a OMS continua sob o comando sóbrio, destemido e caloroso de Paulo Neves, a batalhar pela nobre causa, sobretudo os sagrados interesses violentados por maus políticos da sociedade interiorana. Estamos com você, meu jovem. A sede conte com o Capistrano, porque estaremos sempre ao lado das boas causas, lutando com efusividade e dando uma demonstração eloquente do nosso amor a tudo que diz respeito à decência, à honradez, à dignidade e ao bom senso. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer à nossa diretoria que, face à gravidade do que ocorre em Maranguape, nós realizaremos a nossa assembleia mensal na cidade de Maranguape no próximo dia 2 de abril. Confere o calendário, vamos só confirmar 2 de abril. Dia 2 de abril, sábado, certo? Acredito que o presidente da Câmara, do PDT, vereador Antônio Edésio Alves de Castro, que eu tive o privilégio e o prazer de, no movimento de cidadania, conceder o primeiro mandato há 18 anos, certo? Nos cederá o plenário da Câmara para este grande encontro de jornalistas do interior. Digo que, de qualquer forma, o encontro está confirmado. Se não for possível, o prédio da Câmara, faremos no auditório que o Multiclube está construindo, anexo ao Cascatinha, já com vistas à realização do 14º Congresso de Jornalistas do Interior em Maranguape. Então, companheiros, o esforço de todos, de mobilização, de comunicação, nós vamos enviar um ônibus aqui para a sede da SEI no dia 2, às 7h30 da manhã, para transportar os companheiros que se deslocarem até Fortaleza para a Assembleia Costumeira, serem levados e trazidos a Maranguape, aonde nós vamos mais uma vez, com o prestígio do jornalista João Ferreira, pedir a dona Maria Odete que nos anfitrione lá com um almoço no Cascatinha, porque Maranguape pede socorro à imprensa livre do Estado do Ceará. Quero dizer também que já nessa segunda-feira nós estaremos fazendo uma reunião lá na pousada Multiclube para criar um comitê interinstitucional de combate à corrupção, que pretendemos sensibilizar o movimento de jornalismo independente de Maranguape, que já temos listados aqui, e o João Ferreira com certeza vai nos ajudar a divulgar. É um café da manhã na segunda-feira, aproveitando o lançamento de um programa social do Lions Internacional, através do Lions Maranguape Metropolitano. Nós vamos aproveitar para... Estão convidadas todas as entidades da sociedade civil de Maranguape. As 2 rodas maçônicas, as igrejas, o CDL, a ASSIST, os Lions, o movimento estudantil, para que a sociedade de Maranguape faça ecoar ao Ministério Público, ao Poder Judiciário,
o encaminhamento e esclarecimento destas denúncias. Quero aproveitar também e já convidar o senhor prefeito municipal para a Assembleia da SES no dia 2, assim como o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, que, segundo consta, está nos Estados Unidos, mas pela gravidade da crise já deveria ter retornado. E pediu o empenho de todos para que estejam mais uma vez em Maranguape, onde há menos de um ano vencemos a inércia que sofria essa entidade há décadas, realizando aquele primeiro grande encontro regional. E hoje já vamos aí organizando o 5º e nos preparando para o nosso congresso, que, saibam os senhores, será nacional e internacional da língua oficial portuguesa para congraçamento desses valorosos tribunais. Palavras finais. Só agradecer a acolhida de todos vocês, dizer que serão muito bem recebidos em Maranguape. Eu acho que o verdadeiro municipalismo se faz assim, de mãos dadas, juntos, para que nós possamos fortalecer esse ente que é tão sofrido por práticas como essa, mas que, se tivermos a união de pessoas aguerridas como o Paulo, como todos vocês, a gente vai conseguir sucesso nos nossos planos. Muito obrigado pela acolhida. Henrique, nós tivemos aqui a presença do vereador Átila Câmara de Maranguape, que veio exatamente participar de uma coletiva com todos os jornalistas interioranos, né, do estado do Ceará. Qual a importância, na verdade, dessa coletiva para Maranguape? Olha, na realidade, o presidente tem que ser elogiado, porque são poucos os presidentes que dão o exemplo de Átila. Porque, infelizmente, a maioria dos nossos parlamentares municipais hoje são atrelados ao Poder Executivo. E para trocar essas conveniências com a denúncia, que é espinhosa e ardosa, é difícil. Mas está no caminho certo o presidente da Câmara Municipal, né, e que siga os demais parlamentares o exemplo dele. A SEG, que a partir de agora entra nessa denúncia, acompanhando esse processo, foi sugerido para esta Assembleia, que vai ser colocado em pauta agora, um título de pessoa não grata ao prefeito municipal de Maranguape, para que ele possa honrar e, acima de tudo, administrar a coisa pública como pública. Nós do MPTV só temos a agradecer a todos vocês da ANSEG. Eu é que agradeço, estou surpreendido com a qualidade do trabalho de vocês, desde o equipamento aos profissionais aqui, e que a gente possa aprender com vocês também. Um abraço e felicidade. E o MPTV está à disposição. Obrigado. Estamos aqui com o vereador Átila Câmara, né, que veio para essa coletiva aqui na SEG. Vereador, a importância dessa coletiva aqui na SEG para Maranguape. Gilvan, amigos do Maranguape TV, fundamental, porque a SEG agrega todos os jornalistas do interior do estado do Ceará. E esse fato de Maranguape, do desvio do dinheiro do Projovem, é de uma gravidade tamanha que necessita do apoio dos jornalistas, companheiros das cidades co-irmãs, para dar divulgação a isso, para dar visibilidade e para que a gente possa extrair as explicações necessárias do executivo público da nossa cidade. E essa coletiva que foi convocada pelo presidente Paulo Neves, eu não podia deixar de vir para expor esses fatos e para que a imprensa cearense tome conhecimento do que é que vem ocorrendo em Maranguape, do que é que aconteceu no Projovem, para que possa nos ajudar nessa luta pela transparência na coisa pública. Essa foi a coletiva aqui na SEG com o vereador Átila Câmara. Vereador, nós agradecemos pela presença aqui na coletiva. Eu que agradeço, Gilvan. Estamos sempre às ordens. Valeu. Obrigado.